Fala, molecada! Estamos aqui mais uma vez, depois de um longo tempo aí. Eu vou falar rapidinho daqui a pouco por que a gente demorou pra voltar. Mas hoje a gente vai falar de um tema aí que tá bombando aí nos Trend Topics aí, que é a Ursal. Vamos falar um pouquinho de como seria se a Ursal fosse uma realidade aí. E para isso eu tô com dois parceiros aqui que vão me ajudar a pensar um pouquinho de como seria nosso dia a dia aí se a Ursal fosse uma realidade. Bom, pessoal, faça a introdução de vocês aí, por gentileza. E aí, galera, no Fox aqui, eu acho que os ursos vão dominar o mundo, mano. Pessoal, boa tarde. Dia 10 da grande mãe Ursal, sem grandes problemas. É isso aí, vamos pra cima. Boa, dia 10. Depois quero saber por que dia 10, mas vamos lá. Pessoal, vou só soltar a vinheta aqui e a gente já volta falando disso daí já. Bom, se você vive embaixo de uma pedra ou no pico de uma montanha ou dentro de uma caverna, você não deve estar sabendo o que é o Ursal. Caso contrário, você deve saber que o nosso queridíssimo aí Cabo Daciolo soltou essa pérola aí na penúltima, né, debate que aconteceu na Band dos presidenciáveis, e isso bombou de tudo quanto é jeito aí, a galera discutindo se é verdade, se é mentira, se é uma teoria da conspiração. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de como seria realmente se a Ursal fosse uma realidade, como que as coisas do nosso dia a dia funcionariam. Bom, antes disso, eu queria fazer uma pergunta aqui pro Matheus e pro Elton. Primeiro pro Matheus. Matheus, Ursal, cara, não sei, o primeiro debate, não sei se você assistiu inteiro, ontem teve um também, o de ontem eu não consegui ver muita coisa. O que você entendeu da Ursal até agora, mas não de uma maneira política, cara? Quando eu penso assim, eu penso um monte de urso, assim, a união dos ursos. Eu lembro de ursinhos carinhosos, mano, na verdade. Opa, não, tá no logo dos caras, ursinho carinhoso, pelo menos um dos logos que apareceram na internet, né? Deve ter sido um dos memes que eu vi. Eu não assisti muito debate, não. Assisti 5 minutos e pensei assim, nossa, a gente tá ferrado, velho. Próxima eleição a gente tá ferrado. Aí eu desliguei e falei, não adianta mais ver isso, não. E fui fazer outras coisas. De ontem também não assisti. E você, Eltinho, Ursal? O que é Ursal pra você, cara? Cara, Ursal é a versão República das Bananas da grande mãe Rússia. E eu quero ver isso aí, cara. Eu acho que o mais interessante da Ursal, cara, foi o Cabo Daciolo mesmo. Aliás, né, isso só veio a ficar tão discutido na internet, acho que pela postura do Cabo Daciolo. Mas a discussão hoje aqui não é específica sobre ele, apesar de ele ter virado o meme dessas eleições. Acho que ninguém quebra esse meme mais. Mas a Ursal, o primeiro assunto que eu queria entrar aqui com vocês, que foi um dos assuntos também que já chegou a ser discutido aí na internet, é questão do futebol. Só para dar um resumo rápido aqui, a Ursal seria a união de todos os países na América Latina, mas só que por focos do socialismo, tá? Não vai entrar nesse ponto do socialismo, nada, mas o que a gente quer dizer é que uma única nação do México para baixo, certo? É do México mesmo, né? A gente estava até discutindo um pouquinho antes. Então vamos falar de futebol. Como seria o futebol, considerando que do continente americano, do México para baixo, a gente seria um país só, cara? O que você acha, Altinho? Você que é o nosso cara do futebol aí, a enciclopédia do futebol. Um timaço, você imagina. Você ter Neymar, Romero do Corinthians e Messi no ataque não é qualquer... Romero? Senhora, velho. Aí o lado corintiano falou... Não, Soares não pega, não. O Soares jogou no lixo, né, o Soares. Né? Nossa, mano. Eu fiquei pensando, eu falei assim, eu ia dar uma pesquisada, mas não vou pesquisar porque o Eltinho sabe, então não vou nem gastar meu tempo pesquisando. Primeiro comentário que eu queria dizer é o seguinte: a primeira Copa no Brasil a gente não teria perdido, certo? Não, teria unificado tudo. Teria unificado tudo, o Uruguai foi campeão, então a gente era campeão também, né? Sim. Seria, na verdade... O Brasil ia ser campeão, ó. Seria assim, Ursal versus Ursal na final. Não, mas só mais quantos títulos ia ter, cara? Essa é a pergunta que eu ia fazer pro Eltinho. Quantos campeões campeonatos mundiais nós teríamos, Eltinho, se nós fôssemos a Ursal?
Ó, seguindo a conta do Matheus aí, 5 Brasil, 2 da Uruguai, 2 da Argentina, Enéia campeão. Enéia. Enéia. Enéia, eu nem sabia que existia essa Enéia, palavra, mano. cara. Enéia campeão 9 vezes, é isso? 9 vezes campeão. Não, e não tem no México? Não, o México nunca ganhou. Mas ganhou a Olimpíada. A Olimpíada? Não tem os títulos Isso. antigão lá também? Não tem, acho só que de o México Olimpíada. não tem, né? Mas essa é outra discussão. A Ursal, assim como a União Soviética, potência na Olimpíada também, hein? Não, Mole. mas será que ainda assim a gente passaria Estados Unidos e China? Não, A não China passava. Não passa, não tem passa, como, não cara. passa. Nem somando Não passa. tudo, velho. Não dá, não. Deixa quieto a Olimpíadas, futebol não tinha pra ninguém, mas Olimpíadas não ia dar, não. Dá pra brincar. Outra coisa interessante, cara, Enéia, que chama então? 9 vezes campeão? Enéia campeão, 9 vezes campeão. Enéia campeão, Eu cara. nem sabia que existia essa Eu não palavra, sabia mano, também. na boa. O Eltinho é sempre nos Ah, falou Enéas, eu lembrei do surpreendendo. Enéas lá, o muito louco lá, mano, candidato. A gente tem um novo Enéas, né, que é o Cabo da Ciolo, mas beleza. Não, É, não como- compara, mano. ó. O Enéas é inteligente, pelo menos. É verdade. Vamos, coitado do Ené, deve estar se estribuchando no caixão essa hora. Mas vamos lá, voltando pro futebol aqui, como que seria a nossa Copa Sul-Americana, cara? Não teria Copa Sul-Americana, seria o Não, Campeonato teria, Nacional. essa A gente esse é ia o campeonato único. unificar a Sul-Americana com Libertadores, com Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil, ia ser uma Ia coisa chamar- só. Ele chama Ursalzão. O Ursalzão, exatamente. Ursalzão, olha só como que ia ser. E a quantidade de time, cara. Como que nós ia fazer isso aí, cara? Então, os caras fizeram o que seria a primeira divisão do Ursalzão. Era legal, cara. Ter Corinthians, São Paulo, Flamengo, Boca Juniors, Colo-Colo, Esse é Peñarol. Libertadores. Entrou algum time do Rio? Nossa, que bom. Cara, imagina só a gente jogando normalmente todo ano na La Bombonera. Aí ia ser interessante. Não, ia acabar a cara. rivalidade aqui de time paulista, mano. Ia ser rivalidade contra a Argentina, filho. Então, mas não ia ter Argentina, esse é o ponto, cara. Não, mas pega nada. Não ia ter Argentina na prática, mas quer dizer, na prática, porque na teoria tem a mesma coisa. Argentino é argentino. Dentro do dorsal ou fora do dorsal, mano. Eu odiar os caras do mesmo jeito. Eu acho que ia ser a mesma rivalidade que tem de, por exemplo, Paulista e Carioca. Isso. Você imagina? Acho que ia unir o Paulista e o Carioca, mano. Contra os argentinos. Pode ser. Bem provável, aliás. Bem Você provável. imagina o nível que se chegar a discussão bolacha e biscoito na Ursal. Nossa, é mesmo, cara. E aí, cara? Que o argentino come o quê? Come bolacha ou biscoito? O colombiano? É bolacha ou biscoito? Sei lá o que os caras comem em espanhol. Mas, ó, eu acho que a gente ia Galera. perder nessa, cara. Porque apesar de eu achar que o negócio é bolacha também, cara, não tem uma embalagem que vem escrito bolacha, cara. É tudo biscoito. Pô, outro dia tava discutindo na minha live essa fita aí. Eu falei, mano, a embalagem tá errada, vocês não têm Eu noção também disso, acho que a embalagem tá errada, Tá, cara. É mas que os é caras assim, aproveitam a mano. mão de obra barata pra aqueles lados lá que comem biscoito, cara, e daí na hora de escrever a embalagem põe biscoito. Mas aqui É é um bolacha. complô. Eu sou um complô de quem come biscoito, velho. Cara, carioca chama salgadinho e é uma chips de biscoito, cara. Os caras tão errados, pelo amor de Deus. Mas carioca tá sempre errado, velho. Olha, cuidado com esse negócio de. Não vamos polarizar as coisas aqui. Só porque os caras não têm o mesmo nível que nós paulistas, cara. Então não vamos polarizar o negócio aqui, hein? Bom, mas vamos lá. Eltinho, fala pra gente uma coisa. Você que é o nosso cara do futebol aí, cara, a enciclopédia do futebol. Seria realmente interessante ter um campeonato unificado do coisa, ou ficaria meio polarizado para um lado de cá, os times da antiga República Federativa do Brasil, será que levariam vantagem nesse campeonato aí? Ah, eu acho que os times mais fortes iam ser do Brasil, da Argentina e do México. Mas eu queria perder a graça, né? Porque você ia perder. O que seria o campeonato? De Quem nível que ia ser rival continental, nossos né? times dos times dos Estados Unidos? Pô, os caras não sabem nem jogar isso. bola, cara. Como é que ia ser eliminatório da Copa? Ia jogar Brasil, Estados Unidos e Canadá? É? Mas Brasil não, Ursal, Estados Unidos e Canadá. Isso ia ser o eliminatório. Ursal, Estados Unidos e Canadá. E daí entra dos três, entra os três. Só joga pra cumprir tabela. A Copa com 48 seleções agora, entre os três direto.
eu acho que pro futebol ia dar uma miada no negócio, hein, cara. Não ia A ser. seleção ia ser boa, mas acho que o nível de competição não ia ser tão interessante, Ia não. perder. E a gente ia ficar com um time muito bom, mas ia perder a graça. Não ia ter rival. Não ia ter rival pra jogar. A gente sempre Não, ia estar não. disputando os campeonatos sem precisar fazer nenhum tipo de eliminatória. Não ia ter graça, não. Exatamente. Não ia ter graça. Ia perder um pouco da graça. Ponto contra dorsal. Saindo um pouquinho do futebol, tem um outro assunto que na verdade, é o seguinte, não estava nem no roteiro que eu preparei aqui, mas eu acabei me lembrando agora, cara. A gente sabe que tem uma coisa que é muito. A gente talvez não dê muita importância aqui no Brasil, pelo menos a uma maioria das pessoas, mas tem um campeonato que acontece aí todo ano que é muito importante, que é o Miss Universo. E a gente sabe que o Miss Universo tem um país aqui do nosso lado, aqui no nosso continente, que normalmente leva, que é a Venezuela. Tem até um ditado aí que Uhum. diz que as mulheres mais bonitas nascem na Venezuela. Mas como que seria? Daí a gente também não ia levar todas, cara, porque ia perder graça. Porque, ó, no meu ponto de vista, as mulheres brasileiras são muito bonitas. E o corpo muito bem constituído, vamos dizer assim. Distribuído. É. As colombianas também. Mais de corpo até do que de rosto, mas também tem um corpão muito bonito. As venezuelanas são lindas. Imagina como que ia ser pro resto do mundo enfrentar a Miss Ursal, cara. Imagina o campeonato pra definir a Miss Ursal. É isso que eu ia falar. Aí ia ficar bom, aí ia ficar bom, porque ia sair ali a finalista pra disputar o universo, ia ser o fino do fino, cara. Ia Mas você ser... imagina o tamanho dessa eliminatória, cara. Não, ia ficar 6 meses pra fazer nesse campeonato aí pra definir quem ia pro Miss Universo. Cara, ia ser gigante isso aí, bicho. Mas ia ser bom, cara, ia ser bom porque era assim, era quem a que fosse a Miss Ursal ia ser a Miss Universo, não precisava nem, era que nem É. o time de basquete americano jogando campeonato, cara. É só pra cumprir tabela. Disputa é pelo segundo lugar, porque não ia ter pra nós, cara. Entendeu? Biquininho vermelho, bonitinho, desfilando. Nossa, imagina, cara. Ia parecer. Como, é Baywatch, né? Que tinha aquela série lá das. Mais ou menos que lá. Cara, imagina, a menina na hora do vestido típico com a foice e o martelo. Ó, imagina assim, não. Ó, cara, a antiga seria praticamente a antiga bandeira da Rússia. Quando era. Da União Como que era? União União das Soviética, né? Repúblicas Socialistas, não sei o que lá. O Soviéticas, RRS, um negócio assim. A União das Ia- Repúblicas Socialistas Soviéticas, se não me engano. É, isso mesmo. Ia ser. Você falou de URSS, eu lembrei de outra coisa, cara. O Zangief era da União Soviética. O Blanca passaria a ser incorporado pela Ursal. Então, cara, boa, pô, como que seria? Porque ou Quer eles botar a tanguinha no Blanca, velho? tem algum Imagina outro o personagem Blanca de tanguinha. do Street Fighter que é de algum outro país daqui ou só do Brasil mesmo? Acho Não. que só do Tem Brasil, do né? Tekken, mano. Que é do que? É Tem do mexicano? Tekken. Que é mexicano, né? No, Não, no tem o brasileiro Street também, que é o Fighter. capoeirista. É, capoeirista. Mas ia ficar zoado, né? Porque Esse é o o. dele, mano, o Ed. É, o Ed. brasileiro é Ed. Ed Gordo. Ed Gordo. Hã? Ah, aqui é videogame na veia, né, velho? Aqui não tem jeito. Ed gordo. É Ed Gordo o nome dele. O Ô, louco, gordo né, é só? sobrenome, não quer dizer que ele é gordo. Ah, tá. É Ed Gordo. Pra ter alguma coisa em português. Viu? Talvez. Talvez seja isso. Mas voltando a falar do Blanca, cara, seria muito interessante, né? Porque o Blanca ele é verde e amarelo, né? Eu acho que para representar até um pouco a cor do Brasil. E ele é um bichão meio lobisomem, sei lá que porra é aquela lá, mas é porque teoricamente ele cresceu na Amazônia, né? O que seria? Será que eles fariam? Ia mudar a cor dele para vermelho? Ah, tinha que mudar, né? Não, ia cara? pôr uma tanguinha igual o Zangief vermelho nele. Ficar com um cabelão vermelho, tanguinha vermelha, ia ficar um negócio muito zoado, cara. Não ia rolar legal, não. Não ia rolar legal, não. Outra coisa interessante também, como que será que seria a nossa moeda, cara? Não pensei nisso, cara. Porque a gente tem uma diversidade muito grande aí nos países aqui na América do Sul das moedas, né? Será que seria o peso real? Bom nome, hein, cara. Não é, o Peso peso real. Ah, ficava bom, hein, cara. Só Eu que vi uma montagem que antes de começar que os caras fizeram. A moeda era ursal, só que o S era um cifrão.
Boa também, boa também. Ia ficar um negócio esquisito, né, cara? Imagina. Ó, quantos ursal custa isso aí? Não ia ficar legal, não. Ursal, Não ia ficar bacana. Não, você imagina para equalizar toda a inflação do continente, né? Então, seria uma boa proposta. Já que os candidatos, já vamos afundar de os vez, né, presidenciáveis nossos aí estão com umas ideias mirabolantes aí, não seria dificuldade dá pra pra pagar a eles, dívida né? lá que o Ciro Gomes falou, mano. Ué. Se trazer o valor da dívida de todo mundo que tá no SPC pro valor do peso, sem fazer conversão, somente mudando o cifrão, a moeda da frente, talvez ele conseguisse pagar, né? Porque o peso tá valendo 4 vezes menos que o real. Então talvez ele conseguisse, a ideia dele desse certo. Mas ó, outra coisa que seria interessante também é a questão do debate. Todo mundo tá falando aí que o debate foi a maior palhaçada, maior circo, os candidatos, os previdenciáveis aí, um mais louco que o outro, tal. É nada, jogador de memes. Ó, mas imagina como que seria a disputa para presidência da Ursal, cara. Imagina o naipe dos malucos. Entendeu? A gente tá falando de junto ali, com essa galera que a gente já tá vendo só aqui do Brasil, a gente tá falando mais de Maduro ali no meio, discutindo. Quem sabe aí uma Cristina voltando, tentando uma reeleição. A gente tá falando do... Como que é o nome daquele outro também que até morreu recentemente, cara? Recentemente, não é tão recente assim, né? Hugo Chávez... O Hugo Chávez morreu. O Hugo Chávez morreu. Imagina uns caras desse naipe aí, o Evo Morales, tudo disputando a eleição ali, e com um Bolsonaro no meio tentando reverter a questão do comunismo no país, que interessante que seria. Não, mas o Bolsonaro já tava preso na Ursal, cara. Não, o Bolsonaro já tava morto. Não, tava morto, eu acho. Ele e o Cabo Daciolo, acho que não ia sobreviver, não chegaria nem no nem no dia 10 aí que você falou, Eltinho. Mas por que dia 10? Inclusive. Não, porque toda revolução que se preza faz seu próprio calendário, né? Ah, entendi. Então, como o Cabo Daciolo trouxe à tona a Ursal há 10 dias atrás, hoje é o 10º dia da Ursal. Ah, entendi. Dia 10, pode crer. Boa. Mas ia ser interessante, então, hein? Os meses vão mudar o nome, né? Tem que fazer isso, né? De vez de ser... porque, por exemplo, a gente tá em agosto e agosto vem de Augustus, né? Que era o Império Romano e tal. Ia ser o mês agora, talvez... Ursalos. Sei lá. Não. Ursalos. Poderia sei lá, ser Ursalos. esse monte de presidente meia boca aí poderia ser Cada o um um nome de mês, né? Hoje é dia... 10 Morales. Hoje, por exemplo, dia 18 de Morares. Aí ia ficar bom, né? Ó, que calendário bonito pro Ursal. Mês que vem a gente podia combinar no dia 13 do mês Dilma, por exemplo, fazer alguma coisa, né? Ia ser bem bacana, cara. Não, e eu acho que ainda a gente ia na contramão do mundo, né? Ia ser mais ou menos que nem aqueles calendários antigos. Talvez nós estivéssemos no ano 3000 e alguma coisa. Eu acho que esse é o ano zero da Ursal, né? Começaria de novo, né? Ia ser a U e PU. Antes da Ursal e depois da Ursal. Olha só, imagina que bacana que seria. Outra coisa que me chama atenção, cara, que se a Ursal fosse realidade, a gente não ia ter muita preocupação pra ter que ir lá no Paraguai comprar as coisas mais baratas, né, cara? Tava pensando nisso. Não ia ter mais alfândega, é direto, mano. Então, cara, ia ser bom, cara. Ia ser o quintal cara. do Brasil, Paraguai. Ia ser bom, porque assim, se você falar, eu vou ter que atravessar a fronteira pra comprar sem imposto, não ia ter imposto em nenhum lugar. Ou será que ia extinguir o Paraguai e tudo ia piorar? Acho que tá mais pra esse caso. Até as coisas, mano. A gente ia poder comprar combustível barato da Venezuela, ia poder, sei lá, comprar carro fora mais barato. Verdade? O Paraguai ia virar grande 25 de março, né, da Ursal. Boa! Vou. Onde você vai fazer as compras da festa que você vai fazer? Vou lá no Paraguai. Na verdade é a 25 de março que você vai. É verdade, cara. Ia ser a 25 de março da Ursal, Paraguai. Boa. Olha que interessante, cara. Sabe o que ia ser engraçado também? A língua, velho. O que a gente começa a falar espanhol? É a maioria, né, cara? É a maioria, a gente ia perder. Ou então ia oficializar o portunhol. Inventar o portunhol completo. O ministro da Educação da Ursal é Vanderlei Luxemburgo.
Então, aí realmente a gente poderia falar assim, ó, você fala realmente uma nova língua? Falo portunhol muito bem, cara. Por que não? Os TD Imagina, você entendes. vai. Já manda do jeito que você quiser, cara. Você fala do jeito que você quiser, você fala que tá certo. Entendeu? Não vai ter muita regra, né? Não, não vai ter regra, cara. Importante é o seguinte, você tem que ser de esquerda, só isso. O resto você faz do jeito que você quiser, cara. Só de menos, cara. Só de menos. Não, você tem duas opções. Se é de esquerda, você é preso. Tá tranquilo. Ah, então. Então por isso que você tem que ser de esquerda. É sempre andando com um detalhe em vermelho na roupa. Aí não tem erro, cara. E a comida? Ah, isso ia ser bom, hein? Ia ser bom, hein, velho? Essa diversidade ia ser ótimo. Não, Eu mas, adoro comida mas, mexicana aí, ó. mas daí não seria comida mexicana. Não, eu tô falando, se Seria diversificar, talvez venha um pouquinho, né? Comida ursalina? Comedor salina. Ué, não tem. Você já viu aquela piadinha que eu acho que é no Truque de Mestre 2 que fala assim: como que chama comida chinesa na China? Comida? Comida. Mas qual que seria o bambambam das comidas? Por exemplo, você fala assim: ó, cada país tem uma comida que é mais referência. Itália, por exemplo, espaguete, sei lá. Na França, os croissants. Qual que seria a comida da Ursal, cara? Isso é uma briga, hein? Porque hoje a gente tem, igual vocês falaram, se a gente tem no México, tem essa questão dos como que chama lá, que a gente come enroladinho, me fugiu o nome agora. Com feijão, carne, tudo enrolado. Eu ia falar temaki. Não, temaki. Tô louco. É um temaki diferente. De vez de ser peixe no meio, é arroz, feijão, pimentado. Burrito. Lembrei. Burrito, né? Lá tem o burrito. Na Argentina a gente tem o bife de chouriço e com... Aqui no Brasil, qual que é a comida brasileira que é o destaque, cara? Feijoada, mano. Feijoada, bem lembrado, feijoada. E aí, qual que seria Feijoada é comida típica e o dia a dia é arroz, feijão, bife e batata frita, né, mano? Mas eu digo assim, qual a comida que representa? Igual você falou, bem lembrado. A feijoada representa o Brasil muito bem. Qual que representaria o Ursal, hein? Seria interessante, hein? Será que seria uma disputa entre as comidas dos países? Burritoada, pode ser também. De vez de você colocar só o feijão, você faz a feijoada e joga você dentro. Você feijoada dentro do burrito, mano. Já era. Dá junto com uns 2 alfajor pro cara comer, tá tudo certo. Caraca. Pra quê? Toma uma tequila pra dar uma quebrada só também, ó, já era. Tá tudo em casa, velho. Não tem mais erro. Pô, isso é bom, hein? O que mais? Que vocês pensam assim, que vocês lembram assim que seria interessante pra gente? Se a Ursal fosse verdade. Vendo o mais grave, que a partir do dia 1 da Ursal, no segundo dia já ia haver um embargo econômico gigantesco dos Estados Unidos e todos os países capitalistas. Então, meu amigo, esquece seu iPhone, esquece seu carro de marca americana aí que você tem, esquece tudo. Não, mas a gente faz aqui, cara. Seu Ursal fone, fi. Ursal. O fone. E o Seria fone. o fone, 8 né, chips. cara? A China não faz, a China também é assim, cara. A China faz tudo lá. A gente só copiava, mudava o logotipo e fazia igual, cara. O que é seu carro da Ursal? Gurgel? O retorno do Gurgel, cara. Tá aí um projeto que ficou pra trás aí que tinha potencial, ó. Tá aí, vai voltar a Gurgel. Pior que eu acho que o único país que se arriscou a lançar uma fábrica automobilística, eu acho que foi o Brasil, né? Me recordo. Sabe que deu bastante certo. O Gurgel é um projeto no Brasil, né? Se bem que é um carro que com uma chave de fenda você desmonta ele inteirinho, mas... Não, lógico que foi no Brasil, né? Não pra dá. deixar mais fácil pra galera trabalhar, né, mano? Como é que os caras vão trabalhar aqui no Brasil, velho? Como é que vai resolver essa treta aí? Cara, e aí? Mas a gente não ia ter mais McDonald's, nada, com esses embargos aí, cara? Isso é só Bob's, cara. Olha que mundo que você ia viver. Olha O Bob's é da onde? que bosta, O Bob é cara. do Brasil. Olha que O bosta. Bob's é brasileiro? Nossa, Bob por é isso que é um brasileiro. lixo, velho. Nossa senhora. Entendeu? A gente ia perder o Burger King, ia perder o McDonald's e ia ficar só com o Bob's, cara. Ai, que Você tá situação, entendendo, cara. mundo? Você vai andar de Gurgel, comer Bob's e usar um iPhone com A que tem 4 chips, cara. Boa, 4 chips, todos os operadores. E as operadoras?
Tem mais essa também. Não ia ter 4 chip. Não ia ter 4 chip. Não ia ter 4 chips. Você acha que na Ursal ia ser permitido haver concorrência? Boa. Não ia ter concorrência. Ia ser... Ursal Brás só, cara. Ia ser só um chip. Ursal, né? Teleursal. O Brás é do Brasil, pô. É Teleursal. E um chip só. Não adiantava fazer um celular para mais de um chip. Não ia ter outra. Ia ser tudo controlado pelo governo. Da Teleursal, né? Aliás, a gente discutiu agora há pouco aqui a questão dos presidenciáveis, cara. Não ia ter essa, porque o primeiro que entrasse no poder ia ser ditador. Já era, né? Não ia ter eleição. Exatamente. ia ser um negócio não ia ter partido político, ia ser movimento separatista. Porque assim, ia cortar na raiz. Começou a surgir um movimento ali contra, já some 2 palitos, cara. 2, 3 dias some, cara. Desaparece. Não pega nada. Sabe que eu tava pensando numa coisa boa do embargo? Diga. Não ia ter mais Facebook. Puta que pariu, isso seria um problema, hein? Você imagina a crise, cara. A hora que a galera ia escrever textão, cara. Não, ia ter o Facebook da Ursal, né? Que ia ser controlado. Mas você não ia poder escrever o que você quer. Exatamente. Imagina um Facebook vermelho, cara. Que da hora que ia ser, cara. Vocês estão pensando só nas coisas que são lícitas, né? E as ilícitas? Ia juntar o cartão mexicano com o cartão lá da Colômbia, imagina? Então, cara, será que isso aí é verdade, cara? Como que seria isso aí, né, cara? Tô pensando em coisa lícita, mano. Já pensei nas ilícitas aqui já. Imagina, os caras dominar o mundo das drogas também. Num país forte de socialismo, como que funciona essa parte de criminalidade? Os caras cortam a mão ainda, será? Não sei, mano. Acho que não, né? Eu acho que o Kim Jong-un corta umas mãos aí, cara. Mas será que tem... Ele que vai cortar. Mas será que ele no regime ditatorial dele, ele rola uma dorguinha por fora aí pra galera? Mas eu acho que não ia dar certo, esses cartéis aí não ia funcionar. Ou então ia ser controlado pelo governo. Aí sim, é entendeu? Porque assim, a criminalidade ia continuar tendo, as coisas ilícitas iam continuar existindo, mas mesmo que não explicitamente ia ser controlado pelo governo, cara. Não pode. Tudo tem que ser controlado pelo governo. É mais ou menos que nem em Cuba. Cuba, se você quiser abrir um comércio, tem que pedir autorização pro governo. Se bem que em qualquer lugar tem que pedir, né? Mas lá é diferente, um pouco mais burocrático, vamos dizer assim. A medicina cubana ia ser institucionalizada no Ursal? Então, cara, isso daí talvez fosse bom, né? Porque dizem que a medicina lá é muito boa. Aí, ó, mais um ponto positivo do Ursal. Um ponto positivo do Ursal. Não precisaria ter os médicos cubanos, seriam simplesmente os médicos. Médicos, né? Ursalistas. Os médicos ursalinos. Tem uma outra coisa que eu pensei agora também. Diga. E a música típica? Boa. Nossa, cara, a música é bom, porque a música... Não, se tiver liberdade de expressão na Ursal e puder continuar escrevendo letras do jeito que a gente escreve aqui, falando, não só aqui, né, como Cuba... México, falando só de bunda, rebola, senta aqui, desce lá, cara, se puder manter isso aí, ia continuar bom, entendeu? As músicas latinas são muito boas, tanto é que no sul dos Estados Unidos é o que predomina é a música latina. Acho que música ia ficar uma boa. A Shakira seria a prata da casa, cara. A Shakira tá disputar com a Anitta, né? Olha que beleza, cara. Então acho que de música nós estaríamos bem, cara. Acho que o que ia perder um pouco seria o sertanejão, cara. Porque o sertanejo, não vejo mal. Hã? Também não. Não vejo. Não fala assim, cara. Mas é coisa boa, né, velho? Porque o sertanejo, até onde eu sei, não é tão popular nos outros países aqui da América Latina, cara. Tanto mas quanto essa merda, só a galera aqui consegue ouvir essa merda, né, mano? Não então, mas tem coisa pior ainda, hein? Como que seria visto o funk dentro da Ursal? Não, já pensei diferente. Eu fiquei pensando mexicano cantando funk já. Ave Maria, velho. Eu imaginei os menudos cantando funk. Olha, imagina, cara. Se eu fosse bom nesse tipo de edição, essas coisas, eu ia tentar fazer uma coisa dessa daí, viu, cara? Ia ser interessante, velho. Imagina. Que coisa do capeta que ia ser, cara. Meu Deus do céu, cara.
Ah, não consigo. Não consigo imaginar um Rick Martin mandando CDC no pancadão, cara. Não dá, não rola. Além de Cara, outra música coisa- que a gente falou, o que mais? O que mais que ia ser interessante aí com a Cara, realidade televisão, da né? Ursal? Televisão, Ia cara, acabar, boa. tudo, cara. Ia ter o canal estatal da Grande Ursal. Imagina que não ia Então, ser o isso que, aí? que passaria no canal estatal da Ursal, cara? Será que seria o tempo todo o ditador falando que você tem que seguir as ideias dele? Ou será que passaria programas, séries, Netflix sem pensar, né? Não, esquece, esquece. A TV do Esse é o Ursal vai Ursal. ser. Hã? O que? Ursalflix. Ursal Flix. O que, que ia passar no Ursal Ursal Flix, imagina? Propaganda política, novela e Silvio Santos. É de Por que, passar de, por que, o que que te documentário faz lá, acreditar que Delta. Silvio Santos se manteria no Ursal? Porque o Silvio Santos é gênio, cara. O Silvio Santos ele vai dar um jeito. Ele se As pessoas iam adaptaria, né? reinventar, mano. Ele se reinventaria, se adaptaria e continuaria jogando os Ursal Money pra cima no domingo à tarde, cara. Imagina, cara. Ele fazendo o jogo dos pontinhos com o Quem Evo quer Morales. Ursal? Vem pra cá, vem pra cá. Hoje temos um gente, desafio Ursal. que vale São 50 50 Ursal. Imagina, cara. Rock, ele, Alexandre traz Andrade, pra o cá Evo. esse Ursal. Ai, que merda, cara. Mas eu acho que é isso. Ah, diga, Onde é Chico. que ia ser a capital da Ursal? Boa, a gente esqueceu de falar disso, cara. Capital da Ursal, deixa eu pensar um pouquinho aqui, cara. Ah, essa é a difícil, Havana. hein, cara. Ah, boa. A Havana é uma boa opção, cara. Só que é meio. É, a Havana tá- O acesso é meio ruim, né, cara? Melhor ainda, os caras iam fazer a Fortaleza. Boa, Havana. Eu vou de Havana. Acho que a Havana podia ser mesmo a capital da Ursal, cara. Aqui no Brasil não ia ser nada, cara. Criar os movimentos separatistas no sul de novo. A gente só ia dançar com esse negócio aí. Cara. Caraca, o que o Matheus falou faz todo sentido. O Brasil ia ser tipo o Rio Grande do Sul da Ursal, entendeu? Exatamente, cara. Cara, a gente ia ser Exatamente. muito chato, bicho. Os caras iam dar um jeito de boicotar a gente de alguma forma, cara. A gente ia ficar cantando o hino do Brasil, entendeu? A gente ia tentar ser aquele. A gente ia querer separar o Ursal. A gente ia tentar fazer aquela separação sendo a Ursal do Sul contra a Ursal do Norte. Continuaria com as Exatamente, mesmas cara. ideias de socialismo, tudo, mas a gente não ia querer ser a mesma coisa que os caras de lá. A gente ia ser o irmão chato da coisa, velho. A gente ia ficar saindo na rua, porque gaúcho onde vai toma chimarrão. O brasileiro ia tomar o quê? Café? Agora na Antártica? É, pingado na padaria, né? Ia ficar Guaraná tomando Antártica. pingado na padaria aí pra baixo pra cima, cara. Corotinho pra baixo do braço e vamos que Corotinho. vamos, velho. Bom, galera, acho que é isso aí, cara. Não sei, vocês têm mais alguma coisa interessante pra colocar aqui, se a Ursal fosse uma realidade? Ah, isso. Foi pontuado tudo. É, eu acho que a gente passou por todos os pontos, viu que quase nenhum é interessante. Com exceção da seleção, a seleção seria A seleção top, ia ser top, mano. top. Essa sai forte. A seleção ia ser muito forte, cara. A moeda nossa ia ser uma merda. A Miss Miss também. Universo ia ser A da Miss ia hora ser também. boa, cara. A Miss, os médicos iam ser bom, mas o resto tudo ia ser muito ruim, cara. A comida ia ser boa. Tá começando a... Cara, se você citar mais uns 2 pontos aí, eu já vou começar a pensar em ser a favor desse negócio aí, cara. Mas pronto. Tem uma coisa que já acaba com a questão da Ursal. Internet, cara. Não ia ter internet, velho. Aí não dá, né, mano? Tem duas coisas Tem que você ser não pode o tirar. lado bom, vai. Aí a gente já vai para aquele lado aí que é um outro conversa que eu também já sou a favor do meteoro. Então, daí se liga uma coisa na outra, entendeu? Para o mundo que eu quero descer, mas daí no extremismo desse jeito eu acho que não vai funcionar. Eu prefiro o meteoro do que ficar sem a internet, porque pelo menos o meteoro cai e acaba com tudo de uma vez. Se eu ficar sem internet, eu vou ficar sofrendo, cara. Sabe uma coisa também que a gente não pensou? Quem que ia ser o parceiro político da Ursal? Kim Jong-un? Não ia ter, cara. Ah, parceiro. o Putin? Com certeza. Porque o Kim Jong-un já tá meio que voltando atrás, já tá fazendo reuniãozinha com o Trump, já começaram a cortar, eu acho que os Kinder Ovo dele, zedou pro lado dele, cara. Entendeu? Cara, você imagina a Ursal colocar um monte de míssil ali na fronteira do México, a crise dos mísseis que não ia gerar.
Se bem que... Pra quem quer fazer míssil, velho? Sabe qual que seria É. o problema do Fazer Ursal? míssil da onde? Sabe qual que é o problema do Ursal? Ia ser o morteiro 12 tiros, São João, né? Imagina, o Trump ia mandar dobrar o tamanho do muro que ele quer construir, filho. No meu ponto de vista, o problema do Ursal é o tamanho territorial dele. A gente não teria infraestrutura para deixar todo esse território bem protegido, bem organizado. Ia virar uma bagunça. Isso. Não ia ter energia, não ia ter internet, não ia ter comida, não ia ter porra nenhuma. Não ia adiantar nada a gente ter a Miss Universo, melhor seleção do mundo, comida boa, porque ia acabar tudo. Autodestruição, né? A gente ia acelerar o que a humanidade está fadada. A humanidade vai auto se destruir. A gente ia conseguir fazer isso primeiro. É o que eu acho, se o Ursal fosse realidade. Eltinho, considerações finais aí, cara. Então, é isso aí, pessoal. Se Roma não conseguiu se segurar com toda a estrutura, o Ursal também não ia. E vamos continuar no Brasilzão aí. Ruê, BR, é nóis. Matheus. É melhor ficar nos memes. É melhor mesmo, também acho, cara. Vamos ficar com o Brasilzão que a gente acha que tá ruim, mas pode piorar, cara. Bom, galera, é isso. A gente vai ficando por aqui. Se você não conhecia o canal aí, aproveita e se inscreve. A gente tá com todos os canais novos aí. Esqueci até de falar isso no começo. A gente mudou tudo pro Pode Brisar, que é a proposta aí do nosso podcast. Então acesse aí nossas redes, o site, Twitter, Facebook e se inscreve aí no nosso canal do YouTube. Um grande abraço para vocês, falou e fui! Valeu! Valeu!